Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 7 de abril de 2023 e pessoal, não tá nada fácil. Muitas coisas estão interferindo nas análises, nas estatísticas que a gente costuma trazer aqui para vocês, porque muitos times não estão levando a sério, estão colocando seu time reserva para jogo. Ontem, por exemplo, a gente tinha indicado um over na pontuação do Orlando Magic que deu para corrigir lá no nosso grupo VIP e deu para trazer um handicap positivo do Cleveland. Mas não é sempre que essas coisas vão acontecer, muito pelo contrário. Ainda restando 3 dias de NBA, dia 7, 8 e 9, a gente está com enorme dificuldade de encontrar algo de valor e de fato seguro para a gente estar investindo. O ideal mesmo é dar uma segurada. Mas a gente está sempre trazendo aqui para vocês os nossos palpites, análises, sempre focado nas estatísticas para ser lucrativo a respeito da NBA. E por mais que os playoffs e o play ainda não tenham começado, a gente acha importante trazer alguns sinais de alerta para vocês aqui, alguns números, estatísticas e entradas que possam fazer algum sentido. Então é nisso que a gente vai trabalhar hoje. Fizemos a nossa seleção dentro de uma rodada tão recheada de jogos para a gente ser bem lucrativo nessa sexta-feira e ter bons resultados também. Então antes da gente começar, pessoal, meta de 250 likes para esse feriadão, clica no botão de joinha, a nossa meta clássica. Volta e meia a gente não tá conseguindo bater, eu sei que talvez esteja relacionado com os resultados, mas eu peço encarecidamente. Clica aí no botão de joinha pra gente trazer ainda mais conteúdo para vocês, análises ainda mais aprofundadas e mais do que isso, para motivar. A gente tá aqui todos os dias trazendo palpites para vocês, porque não tá sendo fácil nessa reta final, onde os times largaram de vez. Também se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora falar de apostas esportivas. E bora aqui, lembrando que a gente vai pular os jogos que a gente não acha interessante e vamos falar de Indiana Pacers e Detroit Pistons. Aqui a gente vai trabalhar com jogadores. Geralmente, trabalhar com jogadores nesse momento da competição acaba sendo um pouco perigoso, porque muitas vezes os times já perderam de lavada ou resolveram a sua vida muito cedo e, consequentemente, eles acabam tendo poucos minutos. Mas no caso do Detroit Pistons e do Indiana Pacers, são dois times que não têm nada a perder e nada a ganhar, mas que, acima de tudo, precisam desenvolver, dar rodagem para os seus jovens. Acima de tudo, o Detroit Pistons. E é em cima de um desses jovens que a gente vai trabalhar. Considerando que o Indiana Pacers hoje vem bem desfalcado, sem o Chris Duarte, o Haliburton e possivelmente sem o Miles Turner, que é o principal defensor deles, o Detroit Pistons, que também tem seus desfalques, deve dar ainda mais espaço e protagonismo para o Jaden Ivey, jogador bem interessante que vem tendo a sua primeira temporada aí, né, em um bom nível e, mais do que isso, vem dando muitas assistências. O nosso palpite hoje é pelo menos 7 assistências do Jaden Ivey contra o Indiana Pacers. É em cima desse jogador do Detroit Pistons que a gente vai trabalhar. A linha dele tá em 7.5, mas aqui em Marcos a gente consegue encontrar a linha de 7 assistências pelo menos para o Jaden Ivey, pagando 1,62, com base na seguinte argumentação: nos últimos 7 jogos o Jaden Ivey teve muito sucesso nessas linhas. Ele conseguiu dar pelo menos 7 assistências em 6 das últimas 7 partidas que fez. Teve uma média de 8.1 assistências por jogo e teve 10 no último jogo que ele fez. Mais do que isso, ele vem tendo minutagem, 35.6 minutos de média, o que é minutagem de um grande protagonista de uma franquia. Claro que ele vai enfrentar um adversário favorável hoje, até por isso a gente está indicando essa linha também. Se a gente for observar, o Indiana Pacers é o quarto time que mais sofreu assistências por jogo na temporada, e nos últimos 3 jogos manteram aí nessa média, e no último jogo em que eles fizeram, eles sofreram 34 assistências de seus adversários. O fato também do Indiana Pacers jogar num ritmo alto e ter uma péssima defesa possibilita que muitos pontos sejam feitos, pelo menos em teoria, do lado do Detroit Pistons e, consequentemente, que muitos desses pontos venham das mãos de Jaden Ivey. O Indiana Pacers foi o quinto time mais rápido da NBA, o que significa que eles não consomem tanto relógio antes de finalizar suas jogadas. Consequentemente, eles devolvem rápido a bola para seus adversários e, por consequência, temos mais arremessos por minuto, o que significa muitas posses de bola nos jogos dos quais eles estiveram envolvidos. E jogos de velocidade é a cara do Jaden Ivey, que é o atleta mais rápido da classe dele, que acaba de subir para essa temporada 22-23 e, consequentemente, ele vai se sentir bem à vontade. A gente também precisa destacar o fato de que o Indiana Pacers foi a quinta pior defesa da liga. Consequentemente, repito, por mais que o Detroit Pistons tenha um péssimo ataque, dá para surgir muitos pontos do lado do Detroit e que esses muitos pontos venham das mãos de Jaden Ivey. Outra coisa que a gente também pode observar é que nos últimos 15 jogos o Indiana Pacers foi o time que mais cedeu assistências para point guard em toda a liga, posição que o Jaden também joga. São 10.35 assistências por jogo e na segunda posição da qual ele atua, o Indiana Pacers também foi um dos times que mais cederam assistências, sendo exatamente o 7º time que mais cedeu assistências para shooting guard. Então a gente está bem posicionado para que o Jaden Ivey brilhe nessa noite. E outra coisa que a gente também pode trazer, que eu considero interessante para vocês, é o fato de que o Indiana Pacers é o quarto time que mais sofre pontos para pivôs em toda a liga. E a conexão Jaden Ivey, Wiseman e Jaden Ivey e Jalen Duren foram muito interessantes. É através dessa dobradinha que eu acho que a gente consegue bater essa linha de assistências, beleza?
Ó, outra coisa que eu posso trazer aqui pra vocês, já que é um confronto de dois times da Conferência Leste, é essa tabela aqui, né, do playoffstatus.com, que dá pra gente observar quais as possibilidades e as chances, percentualmente falando, né, dos times estarem em determinada posição. Aqui a gente pode ver que os dois times estão com 100% de chance, né, de ficarem fora do play-in e dos playoffs, mas a gente também vai usar essa tabelinha principalmente para analisar os outros jogos que estão por vir, beleza? Washington Wizards e Miami Heat. A gente tem o Washington Wizards aqui já sem chance de se classificar para os playoffs. O Miami Heat eles têm 5% de chance ainda de ir para a sexta colocação, o que seria muito importante para se classificar direto para os playoffs e não ter que passar por Hawks ou Raptors ou Bulls para poder se classificar para a pós-temporada. Então eles ainda têm alguma motivação, diferente dos seus adversários. Porém, a gente também precisa olhar aqui no RotoWire as principais ausências, confirmações ou desfalques interessantes que a gente tem do lado do Miami Heat. E são muitas. Jimmy Butler não joga, Kevin Love é questionável, o Strus também é questionável, o Tyler Hero também, e o Bam Adebayo já está confirmado como de fora. Ou seja, essa 5% de chance de passar, né, para o mata-mata e direto para os playoffs, não é algo no qual eles pretendem abraçar, principalmente porque 5% de chance é muito pouco e eles teriam que torcer aí para resultados negativos do Brooklyn Nets. Então, bom, aqui eu só vou deixar um recado. Bom, se você acredita que Tyler Hero e o resto do elenco ali do Miami Heat de rotação é o suficiente para poder vencer um Washington Wizards sem Kyle Kuzma, Bradley Beal, Porzingis, Deni Avdija e Monte Morris, ou seja, os titulares totais, acho que dá para botar uma fezinha aqui no Miami Heat, só que a odd tá muito baixa, então ao invés de vocês ficarem esticando o handicap negativo deles, coisa que eles não conseguiram cobrir fora de casa com frequência nessa temporada, talvez fazer uma dupla ali, né, com a vitória deles, mais um acima de 102 ou 103 pontos, 5 pontos do Heat, vai estar pagando em torno de 1,50, e se a gente for observar, as últimas 10 vitórias consecutivas do Heat foi quando seu ataque funcionou, e eles marcaram pelo menos 117 pontos aí, né, em 9 dessas últimas 10 vitórias e pelo menos 112 em todas elas. Então talvez fazer essa dobradinha seja um pouquinho mais interessante, já que está totalmente atrelado à vitória do Heat com o ataque deles funcionando. Já o Washington Wizards sofreram muitos pontos nos últimos 10 jogos, 122,9 pontos de média, e nos últimos 2 jogos eles foram uma peneira ainda maior. Não por coincidência, foi quando eles perderam o Kuzma, o Porzingis, seus principais titulares sofreram 137 pontos de média para um Milwaukee Bucks pouco interessado em vencer e para um Atlanta Hawks, aí sim, mais comprometido. Mas fato é que a defesa deles não está funcionando, então essa vitória com pontuação em acima do Miami Heat pode ser interessante, desde que Tyler Hero esteja em quadra e eles tenham um mínimo de comprometimento com essa partida. Lembrando, a gente só vai tentar se envolver em partidas nos quais os times tenham alguma motivação. O Miami Heat, provavelmente, eles não acreditam muito nessa sexta vaga não, mas já que eles vão para a quadra e eles têm 5% de chance, eu acredito que eles vão levar a veras, dependendo de quem estiver representando eles dentro de quadra. Então, repetindo, vai ser a dupla aqui, vitória Miami Heat e um acima na pontuação total deles acima de 102,5 pontos ou 103,5 pontos, pagando em torno de 1,60. Fechado. Bom, a única entrada que a gente de fato vai fazer até aqui é a do Jaden Ivey, mas a gente também vai passar por cima das outras partidas. Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers fariam hoje o principal jogo da noite, porém o Philadelphia 76ers, além de ter se mostrado pouco interessado no jogo de ontem, deixando o Maxey de fora e descansando seus titulares no último quarto, vem sem Embiid hoje. Ele que é o principal jogador que poderia ferir o garrafão fraco desse Atlanta Hawks, não joga, então o Atlanta é favorito de fato. Eles devem vencer, ou pelo menos eles têm a obrigação de vencer, já que eles não querem cair para nona posição, porque seria terrível ter ganhado 2 jogos consecutivos para se classificar para a pós-temporada. Na oitava posição, além deles terem mando de quadra, caso eles percam, eles têm a chance de ir direto para os playoffs em um jogo só, vencendo, por exemplo, o Miami Heat. Então é muito importante que eles vençam hoje, eles vão levar a sério e acho que por conta disso, o fator casa, de fato eles são favoritos. Mas a gente pode também explorar a questão do handicap positivo de alguns times que não estão interessados e que vão enfrentar outros times igualmente não interessados. O mercado está ignorando completamente o fato de que alguns times simplesmente não ligam para o resultado de hoje. E a gente pode se aproveitar. A gente vai falar sobre isso a partir do jogo contra os Nets, mas antes, vamos destacar aqui o nosso outro palpite. Boston Celtics e Toronto Raptors se enfrentam hoje, com alguns desfalques também interessantes para a gente poder levar em consideração para o nosso palpite, que vai ser o mesmo do jogo anterior. Brogdon, White, Al Horford, Marcus Smart, Jason Tatum e Peyton Pritchard podem não jogar hoje. E eu não ficaria surpreso
se o Boston Celtics não descansasse mais de um desses jogadores, porque eles já estão sossegados na segunda posição. E bom, meu palpite mais uma vez vai ser um abaixo de na pontuação total dessa partida. A gente vai trabalhar com a linha abaixo de em pontos, com a mesma argumentação do último encontro que essas franquias tiveram, mas acima de tudo, a gente tem bons motivos para acreditar que isso vai se repetir. Então nosso palpite é abaixo de 228,5 pontos totais no jogo entre Boston e Toronto Raptors. Com base na seguinte argumentação, nos últimos 7 jogos do Toronto Raptors, a gente teve uma média de 114,8 pontos produzidos nos jogos dos quais eles estiveram envolvidos. Inclusive, a gente teve ali, 190 pontos totais no último encontro contra o Boston Celtics, que aconteceu há menos de 5 dias atrás. Quando a gente fala de Boston Celtics também, a gente tem uma média de pontuação abaixo disso que a gente busca para hoje, que é uma média abaixo de 223 pontos totais nas suas partidas, permitindo 103,9 pontos nos últimos 7 jogos para os seus adversários, deixando eles abaixo de 100 pontos em 4 das últimas 7 partidas que eles fizeram, que também é bem interessante. E agora vamos falar dos confrontos diretos entre eles. Nos últimos 7 jogos, a gente não ultrapassou a marca dos 228,5 pontos nenhuma vez. E o que mais motiva a gente é a média dos pontos produzidos entre essas equipes, 207 pontos de média nos jogos totais, nos últimos 7 confrontos entre eles, foi o que foi produzido quando essas duas equipes se encontraram. E o mais legal de tudo isso é que a gente teve pelo menos uma equipe dentro dessas 7 partidas marcando menos de 100 pontos em simplesmente 4 dessas 7 partidas. Também é bem interessante, qualquer desfalque ali do lado do Boston possa ser relevante pra gente. Digamos que eles descansem o Jason Tatum, ótimo, a gente tá trabalhando no under. Digamos que eles descansem o Jaylen Brown, ótimo também. Então assim, a gente tem tudo para trabalhar com esse abaixo, daí vamos torcer para que dê green mais uma vez, como deu no último encontro entre eles. Bora partir aqui para Brooklyn Nets e Orlando Magic, que é mais ou menos aquela questão da motivação. Ontem, o Orlando Magic fez questão de perder para um Cleveland Cavaliers reserva e mais do que isso, sem todos os seus titulares. Fala sério, É muita coincidência que o Gary Harris, o Carter Jr., o Paulo Banchero, o Franz Wagner e o Markelle Fultz tivessem se lesionado ontem ao mesmo tempo e de repente hoje eles são dúvidas, É muito esquisito. Mas o fato é que eles perderam e caíram 2 posições. Ficaram atrás do Indiana Pacers e atrás do Washington Wizards também. Porém, se eles vencerem hoje, pode ter a chance deles subirem. E é muito mais interessante pro futuro da franquia Orlando Magic perder. O Brooklyn Nets, que vai jogar contra eles hoje e quer garantir essa 6ª colocação, já que eles ainda têm uma chance, mesmo que mínima, de cair para o 7º, 5% de chance, eles vão querer vencer, são favoritos e eu acredito sim na vitória do Brooklyn Nets. Então até aqui a gente foi de pelo menos 7 assistências do Jaden Ivey no jogo Detroit e Pacers. Fomos aqui em vitória mais acima de 102,5 pontos do Miami Heat desde que Tyler Herro esteja em quadra. E fomos aqui na vitória dos Hawks, dos Nets, e um abaixo de 228,5 pontos no jogo entre Boston e Toronto Raptors. Vamos deixar aqui o nosso recado para vocês, o link está na descrição da Duarte Bet, o grupo de tips parceiro do nosso canal, o mais antigo aqui do YouTube e o com a maior quantidade de clientes. São mais de 10 mil clientes, não é à toa, eles são muito famosos por aqui e tenho certeza que só você tá de fora. Clicando no link aqui na descrição, você vai ter acesso ao grupo gratuito deles. E lá, além de passar algumas tips para vocês, eles volta e meia estão trabalhando também com outras ligas de basquete. E principalmente nesse dia 7, 8, 9, que os times da NBA não estão levando tão a sério, quem sabe não pode ser interessante a gente explorar outras ligas. Confira o link na descrição, o resultado de algumas múltiplas que eles passam, mas eles também passam entradas no pré e no ao vivo entradas simples para você ser bem lucrativo. Beleza? Link na descrição. Agora vamos falar de Pelicans e Knicks. A gente tem um Pelicans motivado, querendo aí, quem sabe roubar a posição ali dos Lakers, ele com uma mínima chance de quem sabe também chegar na 5ª, 6ª posição, tá tudo muito embolado, então eles devem vencer. O New York Knicks vem sem seus melhores jogadores, completamente desinteressado por essa partida, mas repito, não é porque um time tem motivos para vencer e o outro não, que esse time vai vencer. Ou que esse time vai aplicar um handicap negativo alto. Às vezes vale mais a pena trabalhar no positivo do adversário. Não estou dizendo que aqui é o caso, só estou dizendo que não vale o risco para uma odd de 1,29. Tentem pegar no ao vivo a vitória do New Orleans Pelicans. Beleza? Dallas Mavericks, Chicago Bulls, depois da última vitória épica do Dallas Mavericks, a gente pensou, bom, eles vão brigar por essa colocação aí, por essa vaguinha no play-in. E bom, foi só uma impressão mesmo, a intenção deles de fato é perder. A gente pode observar porque logo hoje pela manhã aqui no Hotwire foi divulgado que Kyrie Irving tá de fora, Josh Green vai ser descansado num jogo importante assim, Chris Wood não joga, Maxi Kleber também não vai jogar e nem o Tim Hardaway. Luka Doncic provavelmente é o único jogador que estará em quadra, muito provavelmente também deve ser o suficiente para eles serem razoavelmente competitivos, mas sinceramente o time já é ruim, imagina com todos esses desfalques e com Luka Doncic tendo que servir
um monte de bagre. Então, assim, sinceramente, não é um jogo no qual a gente tem que se envolver, até porque os Bulls também não tem como subir nem descer na classificação. Eles já estão aqui, né, garantidos na 10ª posição, muito provavelmente vão encarar o Toronto Raptors, no máximo um Atlanta Hawks, e a intenção é descansar seus principais jogadores, inclusive eles são dúvidas. Caruso, Zach LaVine, DeRozan são 3 deles, então fiquem de fora desse jogo, ou tentem explorar um handicap positivo do Chicago Bulls, porque por mais que você tenha o Luka Doncic do outro lado e tenha um Chicago Bulls bem desfalcados, esses time reserva do Chicago Bulls, bom, eles vão jogar soltos e mais do que isso, né, com o Vucevic ali praticamente confirmado, quem sabe não dá para eles darem um calor e cobrir um handicap positivo alto contra o Dallas, que não conseguiu vencer por grande vantagem seus adversários. Imagina hoje em que eles sequer querem vencer. Beleza, o jogo entre Sacramento Kings e Golden State Warriors deve ser um jogo movimentado, rápido, são dois times com muita bola de 3, um Golden State Warriors que é uma das piores defesas visitantes da liga, e o Sacramento Kings, que é um dos melhores ataques da história da liga por 100 posses de bola. O que eles fizeram nessa temporada foi incrível, então tem tudo para ser um jogo bem pontuado, é uma linha muito baixa que o mercado estabeleceu, 230 pontos, se eu não me engano, para essa partida foi a linha estabelecida aqui na Bet 365, 235, dá para baixar bastante ali para em torno de 230 e trabalhar com acima de, porém, a gente não sabe quem vai jogar do lado dos Kings, sinceramente fica complicado assim, e eles não têm um descanso há muito tempo, acho que a tendência é que os seus principais jogadores, De'Aaron Fox, Kevin Huerter e também ali, né, o Sabonis, não estejam em quadra hoje. Então, mais uma vez, um jogo que não dá para saber como a gente vai trabalhar, no que a gente vai trabalhar e quem vai jogar, então é questão de tempo. Lá no nosso grupo VIP, a gente com certeza vai passar algo sobre esse jogo, mas vai depender de quem estará em quadra, então lá a gente vai atualizar vocês, quem joga, quem não joga, qual o impacto disso, qual jogador a gente deve investir a partir do momento em que um é confirmado, ou presente ou ausente, e etc e tal. Chame lá no WhatsApp, o menor preço do mercado, e bora aqui partir para Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, só não sem antes lembrar para vocês que trabalhar com as assistências dos jogadores dos Kings e bolas de 3 é o melhor para esse jogo, lembrando que o Golden State Warriors é um dos 5 times que mais cedem assistências fora de casa, e um dos 5 que mais sofrem bolas de 3. Fechado? Finalizando aqui com Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, aqui eu vou trabalhar muito provavelmente no handicap positivo do Phoenix Suns. O Phoenix Suns também já está sossegado ali na posição deles, enquanto que o Los Angeles Lakers ainda precisa vencer. Mas ao mesmo tempo, o Phoenix precisa entrosar seus principais jogadores. Kevin Durant, Chris Paul e Devin Booker, por mais que eles estejam jogando bem e vem tendo bons resultados, tão cansados de ontem, eles ainda precisam se entrosar. O Devin Booker perdeu alguns jogos, o Chris Paul perdeu alguns jogos, o Kevin Durant nem se fale, então assim, não dá para eles descansarem. Inclusive, a prévia aqui do SofaScore diz que o Phoenix Suns vai vir saudável. Quem sabe no máximo ali sem o TJ Warren, que é um jogador reserva interessante, mas ainda assim um reserva. Então meu palpite, a princípio, será handicap positivo a favor do Phoenix Suns. Sim, eu vou trabalhar com handicap positivo a favor do Phoenix Suns, porque eu acho que dá para eles serem competitivos, mais 14,5 pontos, e apesar, e com o decorrer do dia em que for confirmando Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul, aí essa odd vai ficar, vai pagar menos esse mais 14,5, acho uma boa oportunidade de pré-jogo pra gente estar entrando, e quem sabe ali quando o jogo começar e de fato os dois times estiverem com força máxima, a gente não tem aí, né, um bom posicionamento, porque sim, o Phoenix Suns vai querer se testar contra uma grande equipe, e é bom você matar um time de LeBron James e Anthony Davis o quanto antes. Por que eu tô falando isso? Bom, aqui na Conferência Oeste, como eu disse, o Suns já tá garantido na 4ª posição, mas os Lakers ainda têm chance de ir direto para os playoffs, garantir aqui uma 5ª ou 6ª colocação para essa sequência de temporada, eles que estão hoje em 7º, e mais do que isso, né? Aqui a gente tem muitos times querendo enfrentar um Sacramento Kings. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que os Lakers querem ficar nos play-in? Não. Eles querem ir pros playoffs? Querem. Mas eles querem enfrentar os Suns ou os Kings? Então, todo mundo quer essa posição aqui dos Warriors. É nessa posição que você vai encarar o Sacramento Kings. Na posição dos Clippers, você enfrenta os Suns. Então, assim, vai ter muito provavelmente, durante a partida, algumas irregularidades em questão de linha de pontos, desempenho das equipes, porque eles vão estar o tempo todo aqui no telefone querendo saber quanto é que tá o jogo de lá, porque eu tenho certeza, ninguém quer enfrentar um Phoenix Suns com Devin Booker, Kevin Durant e Chris Paul. E com certeza, não é nenhum desrespeito aos Kings não, mas é muito melhor você enfrentar um time comandado pelo De'Aaron Fox e o Sabonis, por mais que o Sabonis tenha feito uma grande temporada, assim como o seu fiel escudeiro. Então assim,
cuidado, tá? É muito perigoso. Eu não ficaria surpreso se os Lakers desse aquela entregadinha, regulasse um pouco ali o resultado deles, não se distanciasse tanto do Suns, porque, assim, eu acho que os Lakers, até para ter um controle desse placar, eles não vão se propor a se distanciar muito dos seus adversários, que também tem um ótimo nível. Então, mais 14.5 Suns, fazendo o nosso resumo mais uma vez, ao menos 7 assistências do Jaden Ivey, vitória do Miami Heat com acima de 102.5 pontos. Vamos trabalhar aqui na vitória do Atlanta Hawks, tentar buscar uma linha mais interessante no ao vivo, under 228.5 pontos totais no jogo entre Celtics e Raptors, e vamos trabalhar aqui com vitória dos Nets, a vitória dos Pelicans desde que a gente consiga uma linha também pagando melhor no ao vivo, o jogo entre Dallas e Bulls fiquem de fora, Sacramento Kings e Warriors trabalhar com as assistências dos jogadores dos Kings, quem sabe uma pontuação em acima de ou bolas de 3 dos jogadores do SEC, porém a gente vai ter que saber quem vai jogar, e handicap de mais 14.5 dos Suns para hoje. Lembrando, a gente passou todos os jogos aqui para vocês, mas a gente vai passar muito mais no nosso grupo VIP e mais do que isso. É para investir pouco. Escolham apenas um jogo, valor baixo, só para dar aquela brincada, porque sinceramente a NBA não tá mole não, e até comecem os playoffs, o ideal é a gente tomar muito cuidado. Deixem o like se ainda não deixaram, se inscrevam no canal, muito obrigado pela sua audiência e falou!